Bom, vamos lá então. A atividade de hoje é sobre Roma Antiga e tá bem fácil aqui a nossa atividade de história, tá? Eu vou ler o texto com vocês e abaixo a gente responde as perguntas, ok? Então vamos lá. A Roma Antiga surgiu no centro da Península Itálica por volta do século 8 a.C. Tá? Esse AC significa antes de Cristo, né? Com o tempo, os romanos foram conquistando todo o mundo antigo, formando um poderoso império da antiguidade, que era dividido em três regiões: a Gália, a Itália Central e a Itália Meridional ou Magna Grécia. Então eu coloquei aqui uma imagem para mostrar para vocês. Aqui é a Roma já no seu auge, é o Império Romano no seu auge, onde ele se expande no seu limite, tá? Então, Roma, ela surge aqui na Itália, onde fica a Itália hoje, aqui é o continente europeu, tá? Aqui é o continente europeu, aqui é o norte da África e aqui é o início do Oriente Médio, tá? Então a Roma, ela surge aqui na Itália e aí então, com o tempo, o Império, né, romano, ele vai se expandindo para a Gália, né? Lembrando que aqui é onde fica a Gália, é onde fica a França hoje, tá? Entre a Gália e a Espanha, desculpa, aqui na região da Espanha, lembrando que boa parte dessa região onde fica a Espanha hoje e aqui na pontinha onde fica Portugal hoje, tá? Então aqui na Gália, né, que hoje fica o território francês, é onde o Império Romano vai se expandir primeiro e depois ele se expande para a Espanha, né? E depois ele vai expandindo para o resto desses territórios aqui. É interessante observar que os nomes, né, eles estão diferentes de hoje, né? Porque se você for pegar o mapa atual, né? Aqui é a França, aqui é a Espanha, aqui é Portugal, aqui é a Alemanha, aqui são os países baixos, né? Aqui é a Inglaterra, né? Mas aqui tem outros países do Oriente Médio, aqui outros países africanos, né? Os nomes estão todos mudados. Por quê? Porque esses nomes aqui se referem, né, aos nomes dos territórios das regiões daquela época, né? Então hoje onde chama França, naquela época se chamava Gália, né? Hoje onde se chama Espanha, naquela época se chamava Espanha, ok? E por aí vai, tá? Então vamos voltar lá para o nosso roteiro. Então a gente já sabe onde que se desenvolveu o Império Romano. E aí vamos continuar. A região era afastada, um pouco isolada, e o solo era favorável para a agricultura, favorecendo assim o surgimento de uma civilização naquele local. Ou seja, todas as civilizações do passado, eles precisavam de uma terra, né, arável, ou seja, uma terra que disponibilizasse o plantio, né, uma terra que permitisse que eles plantassem e colhessem, né? Porque toda a economia de qualquer civilização do passado era baseado na agricultura, né? Então, se eles encontrassem uma terra em que eles pudessem plantar, né, e colher, né, uma terra favorável ao plantio, então era o local onde qualquer tipo de civilização se desenvolvia. E isso não foi diferente com Roma, né? Eles encontraram ali na região da Itália, né, um lugar bom para o plantio e eles começaram a plantar e com o tempo foi formando a civilização, ok? E aí agora ele vai falar sobre os povos fundadores, né? Ou seja, os povos que fundaram Roma, né? Que criaram Roma, né? E aí teve alguns povos que criaram Roma, né? Então os povos fundadores foram os gauleses, né? O pessoal que vivia na Gália, então o pessoal que vivia aqui em cima, os gauleses, né? Os etruscos, né? Que era um povo que vivia um pouco abaixo onde viviam os gauleses, né? Os italiotas e os gregos, tá? Então esses foram os povos que fundaram Roma. E aí ele vai dizer aqui que existe uma lenda que conta como que Roma foi fundada. Lembrando que essa lenda aqui não é verdade, né? Não significa que seja verdade, por isso que a gente chama de lenda, ok? Por quê? Porque nessa época aqui,
quando Roma foi criada, não deixou, não houve, não existe hoje, né, muitos documentos referentes a essa época. Então não tem como a gente saber realmente como que Roma foi criada. Só que era divulgada, né, uma história, né, entre as pessoas daquela época e que perdurou até hoje, né, de que Roma foi criada, né, a partir dessa história que o texto agora vai contar para vocês. Então vamos lá. Existe uma lenda sobre a formação de Roma. Enéas, que teria participado da Guerra de Troia, teria chegado à Itália e iniciado uma nova cidade, chamada de Alba Longa. Então, Enéas, ele participou da Guerra de Troia, né? E depois da guerra, ele chegou à Itália, e na Itália ele criou então uma nova cidade chamada Alba Longa, ok? Os gêmeos Rômulo e Remo, que foram descendentes de Enéas, provavelmente seus filhos, foram abandonados no rio Tibre, e uma loba os amamentou, né? Então, o Enéas saiu de Troia, chegou à Itália, lá ele fundou uma cidade chamada Alba Longa. Seus filhos gêmeos, Rômulo e Remo, né, foram deixados por Enéas, né, à beira da morte, e aí então Enéas, então os seus filhos acabam sendo cuidados por uma loba que os amamentou. Daí então um pastor os encontrou e cuidou deles. Deixa eu fechar aqui. Um pastor os encontrou e cuidou deles. Mais tarde, Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma. Então essa é uma lenda, né, que foi divulgada, muito divulgada naquela época, né, explicando como que foi o surgimento do Império Romano, tá? Mas isso não se passa de uma lenda, a gente realmente não sabe exatamente como que aconteceu o surgimento, porque como eu falei, não tem muito registro que conte a história inicial de Roma, a origem de Roma, tá? Mas a gente leva essa lenda em consideração porque é o que a gente tem em mãos, ok? Continuando aqui, podemos concluir então que Roma era uma cidade com uma fortificação militar para a defesa dos povos invasores, os etruscos. Roma, a cidade, foi fundada pelos latinos, às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Inicialmente, os romanos eram divididos em patrícios, plebeus e escravos. Então, aqui ele está falando sobre a organização social de Roma, tá? Como que Roma era dividida, né? Sabemos que em qualquer tipo de civilização a gente tem, então, uma pirâmide social, né, hierárquica, onde você tem a classe que é a dominante, né, e você tem a classe mais baixa, que é a classe dos dominados. Né? Em relação a Roma aqui, né, quem que tinha o poder político e econômico eram os patrícios, né? Enquanto que os plebeus eles não ficavam à margem da sociedade e os escravos então pior ainda, ok? Os patrícios eles eram aristocratas e proprietários de terras, né? O termo aristocracia, né? O aristocrata se refere a quem é proprietário de terra, ok? E aí ele conta, de 753 a 509 a.C. foi o período da monarquia, que era exercida por um rei que comandava o exército e a justiça. Depois ele nos diz que o Senado, formado pelo chefe das famílias dos patrícios, né, aprovava as decisões das assembleias populares. Na assembleia das cúrias, confirmavam-se as decisões do rei e debatiam questões de guerra e paz. E aqui ele conta, né? Os reis de Roma foram Rômulo, Numa, Popílio, Túlio, Anco, Tarquínio, Sérvio, o Sobrebo, vários reis, né? Durante o período da República, que foi de 509 a 27 a.C., ocorreram dois fatos importantes: a luta dos plebeus pelos seus direitos e as conquistas militares, né? A luta pelos plebeus. A gente tem até um fato interessante que depois você pode pesquisar na internet sobre os irmãos Crasso, né? Os irmãos Graco, os irmãos Graco, né? Que lutaram para que os plebeus tivessem uma representação política no Senado. Então, tivesse um cargo ali que representava os interesses dos plebeus no Senado. Porque até então o Senado era composto somente de patrícios e não havia nenhum tipo de representação política em relação aos plebeus. Ok? A grande desigualdade entre os patrícios e os plebeus provocou muitas lutas sociais em Roma. Aí ele nos pergunta, de acordo com o texto, responda as questões a seguir. Em relação a Roma antiga, os povos fundadores foram. Aqui a gente sabe que os povos fundadores está bem aqui no início do texto, certo? Os povos fundadores eles foram os
os gauleses, né, os etruscos, os italiotas, os gregos, né? Então, foram os gauleses, etruscos, italiotas, os gregos, né? Aqui a 2. Comente sobre a lenda da formação de Roma. É aquilo lá, né? O Enéas, né? Enéas, que saiu da guerra de Troia, né? Ele saiu da guerra de Troia, chegou à Itália, lá ele fundou uma cidade nova chamada Alba Longa, né? E aí os seus filhos são deixados à beira da morte, no rio Tibre, até que eles são alimentados por uma loba, né? E aí um pastor chega e acolhe eles, o Rômulo Rômulo e Remo, né? E aí então esse Rômulo e Remo dá início à construção, à formação de Roma. E aí a 3 nos pergunta, no período da monarquia, o que fazia o Senado? Né, o Senado ele decidia, né, e o Senado primeiro ele era composto pelo chefe das famílias, né, e aí ele decidia, ele aprovava as decisões das assembleias populares, tá? Então o que o Senado fazia, ele era composto por patrícios e aprovava as decisões das assembleias populares, ok?